Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico de hoje e hoje nós vamos falar, de História, Educação, Encontro, quinto encontro de História da Educação. E vamos falar isso aqui com dois doutores. Eu posso falar dois ou duas doutoras, porque entrando já na questão de gênero aqui, que não é o caso. Mas estamos aqui com o doutor Altimar, professor doutor Altimar, que é coordenador do programa Stricto Sensu, de pós-graduação Stricto Sensu, de mestrado e doutorado da PUC Goiás, da Escola de Formação de Professores, e a professora Maria Zeneide, que é coordenadora do quinto encontro de História de Educação do Centro-Oeste. Muito boa noite, sejam bem-vindos aqui no Papo Dinâmico. Vamos começar com o doutor Altimar. Boa noite. Boa noite a todos, né? Quer dizer, a todos os ouvintes, ao Daniel, né? Quer dizer, a questão importante para a gente dialogar sobre essa questão do encontro e todo o processo da educação na região Centro-Oeste. Perfeito. E doutora Maria Zeneide, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, professor Daniel. Muito obrigada por essa oportunidade de podermos estar aqui divulgando o quinto encontro de História da Educação do Centro-Oeste, que congregará profissionais de diferentes áreas que trabalham com a História da Educação. Veja bem, Educação é um tema, é um conjunto de conteúdos, educação. História também é uma outra área de conhecimento. E a senhora está fazendo um encontro que integra essas duas áreas, História da Educação. Como é que explica isso? O que seria História da Educação? O que isso distingue da história propriamente dita ou da educação propriamente dita? Na verdade, ela não se distingue, né? O professor Altimar também é historiador, e eu sou pedagoga, e nós estamos, por exemplo, dialogamos na mesma instituição, na mesma área, no mesmo programa, e estamos coordenando o evento. Então, na verdade, não se distingue, né? Porque a história, ela permeia todas as áreas. A educação, principalmente, né? Porque o processo educativo, ele está inserido nesse contexto da memória, como o senhor mesmo iniciou aí, né? É preciso conhecer, né? Então, a área do conhecimento, que é a educação, né? Ela é importante para a gente ter acesso a esse conhecimento histórico, conhecer o nosso passado. E o que é esse quinto encontro de História da Educação do Centro-Oeste? Então, a História da Educação é um campo, é uma área que vem se configurando há muito, quer dizer, desde os primórdios da humanidade, né? A história e a educação, elas têm suas raízes bem em todo o percurso da humanidade. Mas no caso nosso da História da Educação, nós temos associações internacionais, nacionais e agora do Centro-Oeste de História da Educação, que congrega professores que trabalham, que pesquisam, que ministram, né? Que dão aula de História da Educação. Então, o encontro de História da Educação, a área de História da Educação, congrega não só profissionais de História e de Educação, mas de todas as áreas. Né? Por exemplo, se a gente for estudar sobre a biologia, o ensino da biologia, a formação do campo da biologia, ou da sociologia, ou de qualquer outra área, né? Então, a educação dos cursos, das licenciaturas, então é uma área bastante abrangente. E já há vários anos, nós temos a Sociedade Brasileira de História da Educação, esse encontro é vinculado. Esse encontro é bianual, não é isso? É bianual. Bianual. Esse já é o quinto, então já teve 4 antes. Começamos em 2011, os regionais. O nacional, ele já vem já há mais anos. Tá. Então, além desse do Centro-Oeste, tem também o Encontro Nacional. O Encontro Nacional e os internacionais. Esse ano teve o Internacional em Berlim. A professora Elianda e eu fomos representando o programa. Ok, né? Que legal. E lá, qual era a língua oficial? Era alemã, a língua alemã? Todas as línguas, né? Porque ele é internacional. Tinha tradução simultânea? Tinha tradução simultânea e você podia apresentar em francês, em espanhol, como foi o caso nosso, né? Esse ano, qual é o tema? Memória e democracia. Por que esse tema? O cenário brasileiro que nós estamos passando, o cenário histórico, social brasileiro, vamos dizer assim, dessa necessidade de retomar a questão da discussão sobre a democracia, que é sempre uma questão muito importante, né, nas nossas convivências, na história mesmo, na própria configuração da história, a democracia ela é um valor muito importante. E como isso agora está numa pauta bem fluida, né,
Então, para que a educação, para que nós, pesquisadores da educação, marquemos presença, assinalemos a importância da democracia, esse é o tema central. E a memória. Então, fazer uma discussão sobre memória, sobre história, sobre educação ou história da educação, vai colaborar no sentido de evidenciar a importância da memória histórica e também formar convicções em relação aos valores da democracia. Valor da democracia. Tá, e em que isso, professor Aldimar, pode ajudar, digamos, ou contribuir para o processo formativo do programa de educação? Em primeiro lugar, eu acho que na sua primeira pergunta, eu acho muito importante demarcar, é que nós temos, por exemplo, no caso da educação, enquanto uma grande área, ela agrega várias outras áreas do conhecimento que constituem o que a gente chama de fundamentos da educação. Então, a história, a sociologia, a psicologia, quer dizer, são vários conhecimentos que, para produzir junto à pedagogia, produzir esse conhecimento científico em relação à educação. Quando nós trabalhamos a questão do encontro, da temática do encontro, a questão da democracia, nós trabalhamos exatamente porque o desafio da academia é de produzir exatamente um conhecimento elaborado, um conhecimento científico, pautado efetivamente nos dilemas que a sociedade está vivendo. E o que a comunidade acadêmica ultimamente tem percebido é que esses valores relacionados à democracia, a liberdade, eles têm saído gradativamente da pauta. E o nosso papel enquanto cientistas é trazer isso para a pauta de forma efetiva para conseguir compreender a realidade de como ela se organiza, de como ela se processa e tudo para o enfrentamento. Tá? Quer dizer, o enfrentamento no sentido teórico, no sentido metodológico, no sentido formativo. Então, nesse caso, todas essas pautas no campo da educação e no campo da história da educação, enquanto uma sub-área desse campo, fica muito claro o seguinte: nós temos um papel político. O tempo todo, a questão do papel político educacional no sentido formativo, ele está posto nessa perspectiva. Então, discutir história, memória, discutir a questão da democracia, discutir direitos, vários GTs, as várias organizações do encontro, ele perpassa por todos esses debates. Então, ele tem um caráter formativo, ele tem um caráter de construir produções científicas, de socializar as produções científicas que têm dialogado em torno dessas questões, trazer para a sociedade, dispor à sociedade todo esse conhecimento e aí contribuir efetivamente no processo de construção democrática. Porque uma coisa precisa ficar clara: não há construção democrática sem a liberdade do pensamento. Não há construção democrática sem a liberdade das ideias e no sentido de você confrontar essas ideias nos espaços acadêmicos e nos espaços sociais. E esse é um dos objetivos do encontro. Perfeito. Quem pode participar desse encontro, professora? Todos os profissionais, né, da área de educação e de outras áreas também, como o professor Aldimar já mencionou, né, a educação ela é um campo amplo e a história também. Então, todos os profissionais que trabalham na área do ensino, na área da pesquisa, que estão envolvidos principalmente com o que o Moisés falou, dos fundamentos da educação. Principalmente dos fundamentos da educação. Sociologia, filosofia. Filosofia, mas também a psicologia, biologia. Sim. Nós temos na nossa pós-graduação profissionais da área de medicina, de matemática, de física, de educação física. Então, vamos dizer assim, a historicidade do objeto de estudo de qualquer uma dessas áreas, qualquer processo formativo entra aqui no Conselho de Educação. Não necessariamente a educação escolar. Mas nesse caso, só uma observação, quer dizer, quem pode participar e quem esse objeto, né, quer dizer, instiga, são professores tanto da educação básica como da educação superior e os estudantes, né, quer dizer, da graduação, das pós-graduações e tudo, né? Então, embora o conceito de educação seja mais alargado, então você tem, por exemplo, participantes de ONGs, participantes de movimentos sociais e tudo, todos também podem participar desse evento. Tá? Ok. Vai ter além de... O que vai ter nesse encontro? Vai ter palestras, estudos, fazendo feira? uma observação. Inclusive, a imagem, né, do evento, que é assim uma roda de índio, né, que é uma imagem do... Que é uma foto do GESCO, né? Do GESCO que faz parte do nosso acervo aqui, do IGPA. Von Puttkamer, que é o que é? Um antropólogo visual, né? Que fotografou os índios aí e doou todo o acervo para a PUC Goiás. Para a PUC Goiás. Então, é a importância da gente demarcar esse espaço, né,
também da cultura e da memória. Né, da nossa aqui memória. está a foto aqui então, na tela. A foto aí. Então, essa é uma situação educativa. Uma situação o encontro não vai do falar de índio, não é a temática não é índio, é não democracia, é índio. que significa é a democracia participação, e a memória. convergência, Né, lembrar memória. qual que é a nossa memória, qual que é as nossas raízes. Mas né, tem uma questão significativa nessa foto, que é a questão relacionada à democracia, que é a questão da diversidade. Da diversidade. Né? Quer dizer, das diferenças e tudo. E os índios, por exemplo, índios, populações negras, populações GLBTTs e tudo, ultimamente, né? Quer dizer, nos últimos anos, efetivamente, eles têm sido atacados, né? Quer dizer, na sua legitimidade e na sua condição de existência. Então, essa foto traz esse problema. Então, a imagem, né, é um acervo da PUC, que a gente quer demarcar também, essa participação social, essa identidade social da instituição, que abriga esse acervo do GESCO tão importante, e o processo educativo como uma memória. É uma foto que expressa bem o tema, né? Que é memória dos índios, memória do acervo, a PUC tem isso aqui, esse acervo, e também a participação, que é... A democracia de incluir esses povos também, né? Não só a academia, né? Não é só um trabalho da academia, mas é de todos os nossos povos, todas as nossas identidades, democraticamente incluídas aí nos processos de aprendizagem. Vamos fazer essa discussão, discutir história do Centro-Oeste. O que ocorre tanto de história no Centro-Oeste que pode ser interessante para um nível tão elevado de estudo? O cara que faz... Para chegar no doutorado, vamos explicar aqui. É claro que a maioria aí do nosso telespectador sabe, mas vamos calcular aqui para a pessoa fazer um doutorado. A pessoa tem que fazer, primeiro terminar o ensino médio, depois de fazer o ensino fundamental 9 anos, mais 3 anos de ensino médio, depois mais 4, 5 anos de bacharelado ou licenciatura, não sei quantos anos já deu aí, 12, 14, 17 anos. Depois mais uns 2, 3 anos de mestrado, 20 anos. E depois mais uns 4 anos de doutorado, 24 anos de estudo. O que tem de tão relevante em Goiás, na história de Goiás, da educação em Goiás, ou do Centro-Oeste, porque Centro-Oeste envolve mais do que Goiás, né? Que possa ser interessante para um nível de estudo desse? Porque é um nível de especialização, né? Porque a pessoa vai especializando. Do ensino fundamental até o doutorado, ele vai cada vez mais estudando menos coisa, ou sei lá, não sei como é que eu poderia dizer, mas vai especializando, vai diminuindo a extensão do objeto e aumentando a intenção do objeto, se eu posso dizer desse jeito. Isso. É mais ou menos isso, né? Então, o que pode ser relevante, Aldimar, por favor? Olha, em primeiro lugar, eu acho que precisa destacar que essa questão, a PUC Goiás, o Programa de Pós-Graduação, nós estamos sediando, né? Quer dizer, mas quem está organizando é um conjunto de universidades, IFs, universidades federais, universidades estaduais, institutos federais de educação. Tem, de Brasília também tem instituição participando? Né? Quer dizer, todas Quais as instituições. Instituições lá de Brasília? Aí você tem, no caso, a Universidade Católica de Brasília, a UNB, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, no Mato Grosso, né? Quer dizer, Mato Grosso do Sul. Em todos esses estados da região Centro-Oeste, você tem as universidades federais, as universidades estaduais e os IFs. No caso, por exemplo, do estado de Goiás, nós temos também a PUC, né? Quer dizer, nós temos, inclusive, nesse caso, a UNB, que também está participando. Então, as instituições católicas, as universidades católicas, as PUCs, né? Quer dizer, as várias instituições que trabalham com os institutos federais, todos estão envolvidos. Né? Então, isso é o encontro da academia, no sentido assim, promovido por todas essas instituições da região Centro-Oeste que produz o conhecimento. Isso é muito importante, e essa problemática que você levanta, porque nós estamos em um tempo que alguns autores, né, quer dizer, às vezes alguns autores têm falado sobre a questão da realidade, inclusive a realidade histórica, sem um estudo histórico, sem a questão metodologia, sem a questão da investigação, a questão da história da educação, né, e todo o processo na pós-graduação, em especial no mestrado e o doutorado, faz-se um recorte sobre a realidade e estuda essa realidade na sua radicalidade, mas com procedimentos metodológicos específicos, com a questão, com todo um processo de elaboração e o confrontamento de tudo isso com seus pares. Então,
esse momento da questão do eco e toda a apresentação científica é o momento que esses pesquisadores saem das suas instituições ou do diálogo com seus pares e se propõem a dialogar com outros coletivos, com outros pesquisadores. Isso dá à questão do conhecimento, certo? A sua consistência, o seu processo de produção enquanto conhecimento de forma mais efetiva. Então, com isso, a gente sai digamos, de opiniões muito generalistas, a gente sai daquilo que hoje, de alguns autores, né, quer dizer, que inclusive no Brasil tem circulado como se tivesse alguma produção científica, né, quer dizer, que, usando o termo, que se transformam inclusive em gurus, né, mas sem um estudo elaborado, metódico, científico e o seu confrontamento com seus pares no campo científico. Essa é a importância. Que teses, que publicações têm ocorrido nessa área, professora Zeneide, na área de história da educação? Quais temas, quais objetos têm sido investigados pelos pesquisadores dessa área no Centro-Oeste? São muitos. O professor Aldimar, por exemplo, pesquisa sobre juventude. Né? Juventude do Centro-Oeste. Os movimentos sociais, né, e juventude. Eu trabalho, as minhas pesquisas têm como tema, ênfase central a memória, os estudos sobre memória. Memória das escolas, a memória das instituições. Fiz, por exemplo, desenvolvi, por exemplo, um projeto de pesquisa sobre a memória da Universidade Católica e o curso de pedagogia. No meu caso, eu fiquei sobre o concurso de pedagogia. Então, estuda essa memória, como que foi criado o curso de pedagogia. No caso de memória, a gente teve uns casos recentes aí, impactantes no mundo inteiro, de incêndios em museus. Museu Nacional no Rio de Janeiro e agora na Catedral de Notre Dame, em Paris, que comoveu o mundo inteiro e tal. Nós temos no Centro-Oeste acervos assim que possam ser tão importantes e que dependam de cuidados para evitar um risco desse tamanho? Muitos, muitos. Por isso, o tema sobre memória e, de certo modo, patrimônio, ele é muito importante. Foi escolhido justamente em função desse incidente que nós estamos passando de perda de memória, né? O incêndio do museu ano passado, agora de Notre Dame, e de outros patrimônios, né? Nós tivemos a queda da igreja de Pirenópolis uns anos atrás, e notícias constantes. Teve lá aquela enchente em Goiás, né? Que destruiu lá E notícias constantes sobre vazamento em igrejas importantes, como de Ouro Preto, como de Pirenópolis, como de Goiás. Né? Então, um certo descaso com esse patrimônio, que é a história da humanidade, que é a história dessa sociedade. Quais museus do Centro-Oeste que são procurados pelos pesquisadores para estudos assim, desse nível, de fazer uma tese de doutorado? O Instituto Histórico e Geográfico, né, é uma fonte de pesquisa. Uma fonte de pesquisa. Uma fonte de pesquisa. Uma fonte de pesquisa também são os acervos das escolas. Né? O IPHBC nosso também é uma fonte de pesquisa. A história do IEG, por exemplo, do Liceu, do Pedro Gomes. Né? E esse acervo, né, hoje mesmo eu estava conversando com a orientanda, eles às vezes são abandonados em caixas, em arquivos chamados mortos, né? E ele faz parte da nossa história. Né? Tem lá o CPDOC, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Documentação, é uma das referências nacionais disso, né? Mas isso no fica Centro de onde? Documentação, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Da Fundação Getúlio Tá, mas aqui Vargas. no Centro-Oeste? Tem uma questão, Daniel, que eu acho que só para destacar aqui é uma questão seguinte, porque quando nós estamos trabalhando a questão da memória, nós estamos trabalhando tanto com a memória material como a memória imaterial. Né? Então, quer dizer, no caso dos museus, né, quer dizer, ele são espaços importantíssimos de preservação e de pesquisa, né, quer dizer, e muitos deles vinculados ao poder público, às próprias instituições universitárias em cada estado. Agora, nós temos, por exemplo, no que você perguntou anteriormente, os vários temas de pesquisa. Então, você tem, por exemplo, a questão das memórias, por exemplo, de mulheres catadoras, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, mulheres que foram violentadas no processo da ditadura militar no estado de Goiás ou na Bahia. Né? Não existe um museu, não existe um lugar, não existe um espaço físico que isso é tratado especificamente, mas existe os pesquisadores,
certo? Que vão ao alcance dessas mulheres, que vão ao alcance desses sujeitos. Por exemplo, no campo dos movimentos sociais, né? De movimentos sociais sem terra, movimentos de indígenas, movimentos quilombolas e tudo. Vários grupos de pesquisa que se debruçam sobre essas temáticas. Então você tem a questão quilombolas, negros, indígenas, o processo daqueles que foram torturados, que foram violentados pela ditadura militar e tudo, e os processos das escolas. Então, quer dizer... Experiências de reforma agrária, por exemplo, Rio Formoso. Isso. Né? Tudo, o projeto Formoso que teve na época. Tudo isso é objeto da história da os educação. Movimentos de resistência. Os movimentos de resistência. Então, a Guerrilha do Araguaia. Guerrilha do Araguaia. Por exemplo, nós concluímos agora uma orientanda minha, Delane, que a Zeneide foi, inclusive, participou da banca e tudo, que estudou, por exemplo, a questão, a memória, história de mulheres e de professoras, quer dizer, que na questão de barreiras, como é que eles viam o processo da ditadura militar naquele ambiente. E aí trouxe, por exemplo, a questão de jovens, né, quer dizer, que participaram da Guerrilha do Araguaia, que viviam naquele município e tudo. Então, isso para te dizer o seguinte, quando nós tratamos da questão da história e da memória na educação, né, o objeto é amplo, né? Quer dizer, tanto essa memória material como essa memória imaterial. E essa memória imaterial, ela é extremamente resgatada, buscada no seu sentido da sua reconstrução. Então, a gente falou muito de memória no bloco anterior, mas o tema é memória e democracia. Exato. O que a memória pode contribuir para a formação democrática? Porque no início, na chamada do programa, o senhor mesmo fez a referência, né? Conhecer o passado, né? Para a gente reconstruir o presente, para tomar posse desse presente, para empoderar esse presente, né? Então, é muito importante que a gente conheça. O professor Aldimar estava citando sobre a questão da ditadura, né? Nesse cenário, nós temos ressentido muito nesse cenário que o Brasil está vivendo, e assim, de um modo geral do mundo, nós estamos sentindo a falta dessa memória, desse registro da memória, de nós continuarmos falando dos fatos que nos causaram sofrimento, que causaram trauma, que trouxeram grandes prejuízos para a democracia na sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Então, trazer a memória de fato... Há risco da ditadura voltar? Porque não tem uma obra... Olha, se nós não reavivarmos a memória do que foi esse trauma nas gerações passadas, né, das pessoas que morreram, das pessoas que foram desaparecidas, de crianças que foram torturadas, mulheres desaparecidas, como foi o caso lá em Barreiras, da Orientanda. E que, de certa forma, essa memória tem sido apagada, tem sido ofuscada, né? Então, se nós não reavivarmos essa memória, se nós não acendermos essa chama que está aí sendo esfumaçada ou está debaixo da cinza, nós corremos o risco de repetir os erros, né? Então, nós conhecemos a memória, a história, as lições da história, elas servem para a humanidade para que ela lembre, né? Para que ela faça essa releitura e não repita os erros do passado. Não só isso, não só uma repetição, porque a história não se repete, mas que uma vez conhecendo o nosso passado, uma vez reavivando sempre essa memória, que isso se torne assim, cultural, que se torne um modo de vida, de conhecer a história, de dominar esse conhecimento. Tá, mas assim, para voltar no passado e rememorar o passado, a gente rememora a partir de certas premissas, a partir de certas diretrizes. Então, há o risco de eu voltar no passado e ver uma coisa ou ver outra. Depende de quem volta no passado. Não é não? Porque a pessoa pode voltar lá no passado e falar, como eu vejo aí muita gente fazer isso. Mas a ditadura, ela não surgiu assim de forma. Ela teve um apoio da maioria da população. Então, por isso que os militares assumiram o governo. Não existe isso. Mas é isso que a gente estava falando anteriormente. É a diferença entre você voltar ao passado, certo? Sem um método científico, sem um processo de investigação efetivo, e você voltar ao passado apenas a partir do que nós chamamos da experiência que a gente chama imediata. Ou do senso comum. A partir de uma experiência imediata, sem a questão mediada pela ciência e pelo conhecimento. Quando você volta ao passado,
a partir de uma perspectiva científica, mediada pelo confrontamento de ideias, pelo confrontamento de fontes, pelo confrontamento de informações, todos os autores que fizeram isso, eles chegam à conclusão de que houve uma ditadura e ela foi extremamente violenta. Quer dizer, não dá nem para falar, quando você faz uma questão de uma investigação mais apurada, mais efetiva, uma ditadura branda, como alguns gostam de dizer. Não existiu isso. Quer dizer, existiu uma ditadura absolutamente violenta. Tá, mas então, é um método. Muito, Odimar, correu muito no meio acadêmico, nos anos 70, 80, 90, muita coisa. Tinha até um livrinho do Stalin que era distribuído para tudo quanto é lado, que falava assim, como é que é? Materialismo histórico dialético. Materialismo histórico e que falava da necessidade de se implantar a ditadura do proletariado para se implantar a revolução socialista. Certo? Então, esse texto do Estado falava de ditadura do proletariado, apoiado, inclusive, em alguma referência bibliográfica de Marx, Karl Marx. Certo? Então, hoje, muita gente fala assim, o risco do comunismo voltar. Quer dizer, havia um certo medo, realmente, das elites brasileiras, e a gente vê que esse medo ressurgiu nos últimos meses, nos últimos anos, né? De que também o comunismo falava de democracia. Eu lembro quando a gente questionava isso em sala de aula para os professores, eu falava, não, mas a democracia é a democracia da distribuição. Quer dizer, você pode ter a democracia de liberdade, mas sem ter propriedade, sem ter nada. E você pode ter a democracia de ter inclusão, de ter participação. A democracia tem que ser uma democracia material e não uma democracia política. Muita gente falava isso, que defendia a ditadura do proletariado. Né? Então, veja bem que esse discurso está presente, as pessoas estão usando um discurso para contrapor o outro. E eu vejo que vocês falam de democracia, porque a democracia, no meu modo de ver, é tanto contra a ditadura do proletariado quanto a ditadura de direita. Do fascismo. Não é? Tanto contra. Então, o que fazer para que seja falado ou difundido uma democracia no sentido de participação? Uma democracia em que, porque a democracia é governo do povo, né? A palavra quer dizer isso. Democracia é um regime de governo do povo, né? Muita gente traduziu isso por regime da maioria. Então, mas sobretudo, um regime de governo definido com base na vontade popular. Esse é um governo democrático, digamos assim. Para isso, tem os processos seletivos, para escolher, pode ter conselhos e tudo mais. Então, o que fazer hoje? Eu estou perguntando para os doutores, vocês são os doutores, e justamente da área de educação, que forma as consciências, né? O que fazer para que não só repita ditadura de direita, fascista, mas também não há o risco de se implantar uma ditadura de esquerda, que eles falam de esquerda, ou comunista, né? No sentido que o Stalin defendia, ditadura do proletariado. Só uma observação, assim, primeiro, acho que precisa ficar claro, né? Quer dizer, assim, uma coisa é que o Stalin pensou enquanto a questão de luta de classe e luta do proletariado. Outra coisa é o que o Marx pensou enquanto luta de classe e luta do proletariado, né? Quer dizer, no caso do Stalin, há uma distorção do que o Marx pensou, certo? Então, quer dizer, no caso do marxismo, é para ficar claro de que existe na sociedade uma luta de classes, né? E essa luta, não há possibilidade, mesmo seja no socialismo ou seja numa democracia, de você construir mesmo uma democracia sem a consciência clara de que existem interesses divergentes. Né? Quer dizer, interesses divergentes a partir de uma própria concepção de classe. Isso é uma coisa. A outra coisa é que o próprio socialismo, a partir da década de 1980 e tudo, ele tem se colocado sempre a perspectiva da construção de um socialismo democrático. Né? Quer dizer, mesmo o socialismo colocando que não absorve e não admite a questão de um poder acima da condição da participação de todos na tomada da decisão, certo? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é quando a gente coloca o seguinte, a democracia, enquanto participação popular, certo? Quer dizer, a participação de todos e tudo, e a constituição das instituições que vão garantir esse processo democrático, ela precisa de memória, ela precisa de história, porque um contraponto da memória é o esquecimento. Nenhuma sociedade
Quer dizer, que perfeito. toda sociedade que esquece o seu passado, que esquece as suas trajetórias e aquilo que ela cometeu enquanto erros, porque toda sociedade comete os seus erros e tudo, toda sociedade que esquece isso, ela está efetivamente na condição de cometê-los novamente. Né? E a gente vê tentativas nesse sentido, de destruir a memória, isso. Né? De apagar a memória, tem jeito de fazer isso. Agora, o que nós, só uma conclusão, o que a gente precisa tomar muito cuidado, né, quer dizer, é aquilo que foi produzido enquanto discurso ideológico para fazer uma contraposição a uma discussão, digamos, democrática ou de esquerda no sentido de garantia de direitos. Perfeito. Essa é uma confusão muito grande, porque muitas vezes, por exemplo, vamos colocar determinados governos, muitas vezes eles nem chegam a fazer plataformas socialistas, fazem plataformas democráticas de garantias de direitos. Mas aí, para contrapor a esses segmentos, os setores mais conservadores os atribuem à condição ou de comunista ou de socialista, sem sê-lo. Certo? No sentido de que a plataforma que não chegava ou não ultrapassava a linha divisória entre a concepção liberal de democracia e o que se chegava à concepção de socialismo. Fechando, a questão é o seguinte: o papel da pesquisa científica é exatamente para a gente escapar dessas armadilhas. Escapar dessas produções ideológicas, quer dizer, ou intencionais, ou de própria falta de perspectiva, de estudo, que levam a própria população a esse engano. Então, é o papel da história, é o papel da filosofia, é o papel da pedagogia, é o papel dessas áreas das ciências sociais a nos ajudar a compreender essa realidade, o seu enfrentamento, sem incorrer nesses erros de generalizações e de volta do passado de forma indevida e sem método para investigar. Professora Maria Zeneide, eu sei que a senhora queria falar também desse negócio de democracia e memória, não é? Como é que é? Porque hoje a memória também ocorre nas redes sociais, na internet, né? Isso colabora para a preservação da memória? Sem dúvida, né? As redes sociais têm um papel muito importante, né? Nosso evento está anunciado lá, né? No Facebook, no Instagram. Então, é um instrumento, é uma ferramenta da sociedade moderna que ela também precisa ser utilizada para a preservação da memória. O incêndio, por exemplo, do museu foi amplamente divulgado e muita gente postou, contrariado, né? Protestou, denunciou o abandono, o descaso, do mesmo modo agora. Mas como é que está hoje, assim, em Goiás, a digitalização da memória goiana, da memória... de Goiás, falar de Goiás, mas do Centro-Oeste, podemos dizer. Por exemplo, nós temos memória indígena, memória de movimentos. Isso está digitalizado ou a gente tem que ir no lugar físico? Tem que ir no lugar físico para ver. Nós carecemos ainda muito de recursos, né? De recursos, por exemplo, para pesquisa, porque essa preservação da memória desses lugares, né, das escolas, das comunidades, do nosso patrimônio histórico e até da cultura mesmo, né, porque a gastronomia, os modos de viver, tudo isso, as casas, né, as ruas, né, tudo isso fazem parte, as benzedeiras, né, todas essas comunidades, todos esses artefatos, esses bens materiais e imateriais, eles fazem parte da nossa memória, da nossa identidade. Para preservar, para ter um acervo digital, nós precisávamos de muito recurso para as pesquisas. Nós sabemos que o Brasil, e Goiás principalmente, né, agora, por exemplo, o edital da FAPEG nem abriu ainda. Nós estamos fazendo esse evento sem o edital da FAPEG e da CAPES, aí, com apoio institucional e com apoio dos parceiros, né? Então, falta muito. Hoje mesmo eu estava conversando com a orientanda que ela está assim, ansiosa, porque ela encontrou um acervo imenso no Instituto de Educação. Tem dados lá que o prefeito Elis Rezende, o governador Marconi Perillo, todos fizeram parte da história de algumas escolas, como o Liceu, mas que está todo lá numa caixa lá abandonada, num arquivo morto. Então, a grande questão da nossa memória hoje no Brasil é que ela é relegada a arquivos chamados mortos, né? Eles tinham que voltar. Tem gente que faz pesquisa em cemitério? Porque cemitério tem muita história, né? Muita. Tem muita como? Mas tem uma coisa, Daniel, na sua pergunta anterior, que eu acho que precisa focar também, que é a questão assim, no Brasil especificamente, a desvalorização que nós damos à memória.
né? Quer dizer, no Brasil, por exemplo, você pega a questão dos patrimônios, né? Quer dizer, das praças, dos monumentos, dos museus, quer dizer, tudo isso tem um valor simbólico muito pequeno para a população, né? Ele tem um valor grande quando você tem em determinado momento de comoção. E às vezes a comoção que aparece na mídia e tudo e traz, mas aquilo é esquecido. Se você pega, por exemplo, a cidade de Goiânia, por exemplo, é muito simples. A gente anda, por exemplo, na Avenida Anhanguera e olha, por exemplo, a questão das casas, das construções e tudo. Tudo virou fachada de comércio, né? Isso é memória. Né? Quer dizer, no caso, por exemplo, da memória material, no caso da cidade, a arte déco no município de Goiânia, ela é parte da construção histórica da cidade de Goiânia e da região centro-oeste como um todo. Só que nós não valorizamos isso. Né? Quer dizer, isso, a população mesmo, a questão de depredar, né? Quer dizer, espaços, praças, monumentos e tudo, isso é uma característica. Isso no que é considerado a questão material. Agora, quando você entra na questão imaterial, isso é mais presente ainda. Né? Quer dizer, e aí o papel da escola, o papel da educação, o papel dos pesquisadores, nós, por exemplo, não só os historiadores, mas todos envolvidos dentro do processo da história, de responsabilização com a história, ele tem meio que esse papel de guardião, né? Quer dizer, dessa memória, disso não se perder. Porque é aquilo que a gente estava falando anteriormente, se você tem o esquecimento, né? Esse esquecimento ele pode nos levar ao abismo. Agora, por outro lado, você tem um outro problema. Você tem, por exemplo, o risco também de um excesso, né, de elementos de memória que saem nas redes sociais, né, sem a devida explicação. Perfeito. E o devido conceito do sentido que tem sobre aquilo. A gente está seguindo muito na questão da memória física e tal, até por causa da qualificação da professora Maria Zeneide. Mas assim, como encontra a história da educação do Centro-Oeste, especificamente de Goiás, que faz parte da região Centro-Oeste, a história da educação, especificamente sobre a história da educação, tem muitos capítulos, né? Muitos capítulos. A gente vê, assim, desde do surgimento tinha a Arquidiocese de Goiás, que abrangia o distrito, Goiânia, né? A diocese lá da capital, a antiga capital, e o arcebispo, lá, o último arcebispo da diocese, que desenvolveu todo um projeto de educação, né, para o estado de Goiás, inclusive para Brasília, com a construção de Brasília. Depois veio o Dom Fernando aqui, né, que inaugurou a PUC Goiás, que é a primeira universidade do Centro-Oeste, né? Então tem toda uma história. Eu estou falando da parte da igreja, a atuação da igreja da escola. Mas a gente vê também os primeiros educadores que vieram para o Brasil eram padres. Padres jesuítas, né, que vieram e tal. Então, a igreja esteve muito presente. Que outros capítulos a gente poderia destacar na história da educação em Goiás? Capítulos também sobre os colégios, né? Os colégios que também as irmãs vieram, as diferentes ordens, né? A dominicana, as franciscanas, né? Que abriram colégios. Dom Bosco, Santa Clara, Santa Clara. Aí no norte de Goiás, por exemplo, eu tenho orientandos que trabalham aí com pesquisas sobre o Norte Goiano, sobre a história do Norte Goiano, os colégios, as escolas, né, como naqueles sertões lá que não tinham nada, mas tinha um colégio, né, tinha um colégio. Então, amanhã, por exemplo, eu vou estar numa banca de uma orientanda minha que está fazendo, que a tese dela de mestrado é sobre o movimento escola novista, o movimento da escola nova em Goiás. A influência do movimento da escola nova, dos pioneiros. Né, E os imigrantes? Eles vieram e aderiram à nossa educação, eles trouxeram um outro modelo de educação? Trouxeram também um outro modelo de educação. Nós tivemos vários imigrantes aqui em Goiás, vários imigrantes. Japoneses, italianos? Italianos também exerceram muita influência. E os índios? Como é que se dá o processo de educação, se deu o processo de aculturação dos índios em Goiás ou no Centro-Oeste? Os avacanoeiros, tem pesquisa sobre os avacanoeiros, né? Tem várias pesquisas. Eles recebem a educação formal nossa ou eles têm uma escola própria lá? Nem todos. Tem uma luta, tem um movimento de criar, como é da educação do campo e dos quilombolas, de criar as escolas próprias deles, nos espaços deles, e de formar pessoas da comunidade para serem os professores, para serem os formadores. Entretanto, né, carecem de políticas públicas que garantam esse direito a eles. Muitas vezes as escolas do campo, os quilombolas, são transportados
transportados, né, pelo transporte escolar para as cidades, para estudar em escolas urbanas, né, num processo de aculturação de muita, vamos dizer assim, de muito constrangimento, né, de tirar e de apagamento da memória deles. Porque, por exemplo, uma criança do campo, lá da fazenda, do meio rural, que vem no ônibus e vem estudar na cidade, ele vai perdendo o vínculo, ele não vai querer mais voltar e ficar lá com os pais. Da mesma coisa o quilombola, ele não vai querer mais voltar para o quilombo, ele vai querer morar na cidade. Ou a mesma coisa o índio, né? Tem comunidades... Quase sempre os índios vêm, estudam e voltam para a aldeia, né? Outros não, né? Tem comunidades indígenas. Agora eu tenho um aluno de Belém, do Pará, que ele falando, criou uma escola, eles lutaram para criar uma escola e agora puseram o transporte escolar para trazer os meninos para a escola na cidade. Professora então é uma Maria, luta, sabe? É uma luta de resistência, sabe? Para quem quiser participar do encontro, o que é que tem que fazer? Quem quiser participar do encontro pode fazer inscrição no site. No site? Qual é o site, professor? O site é www.eeco. Pode falar que eles colocam caracteres ali, tá? www.eeco.com.br. Ok. Eco. Tá, não, pode deixar que eles colocam lá. Eu acho que eles gravaram. Repete, por favor, porque... www.eeco.com.br. Ok. Entra nesse site. Entra no site, lá faz a inscrição. Tem que pagar para fazer a inscrição, professor? Tem que pagar para fazer a inscrição. Né? Tem que pagar, né? É. Olha lá, já está aparecendo lá, ó, www.eco.com.br. A inscrição é bem em conta, sabe? É uma inscrição simbólica. A inscrição dá direito de participar das palestras. Das palestras, nós vamos ter uma conferência de abertura muito importante com o presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação, o professor Carlos Eduardo Vieira, e uma conferência de encerramento com o professor Venceslau da Universidade Federal de Uberlândia e que faz parte da rede STERD-BR. É a História da Educação Brasileira, fundada pelo grande Demerval Saviani. Vai ter feira, vai ter shows? Vai ter feira, vai ter shows, vão ter mesas redondas, né? Nós vamos ter 16 mesas redondas. O evento ocorre sempre lá na Escola de Formação de Professores? Todos na Escola de Formação de Professores. Minicurso, nós vamos ter minicursos com caráter de oficina. Fica na Avenida Anguera, mas o acesso é pela rua lateral. Minicurso, inclusive, sobre quilombos, sobre educação indígena, sobre história oral, sobre memória, sobre fontes de categoria, patrimônio, história da educação. Né? Ok, eu acho que a produção está pedindo para a gente encerrar. Não está falhando aqui a comunicação. Mas eu quero assim, agradecer muito vocês aqui. Obrigado pela presença. Professor doutor Aldimar, professora doutora Maria Zeneide, muito obrigado pela presença de vocês. Ficamos muito honrados. Nós é quem agradecemos. Obrigado e boa noite. Estamos à disposição, tá? Precisou, só a gente... Tá bom. E para você que nos acompanhou com mais um programa aí bastante enriquecedor para você, nosso abraço, muito obrigado e boa noite.